Ainda se sente com problemas para encarar a geografia no Enem? Não tem problema, venha comigo aqui no canal GeoMais. Vamos aprender mais sobre geografia no Enem. Canal GeoMais, onde você aprende tudo sobre geografia, desde a geografia física até a geografia humana. Vá lá, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É no YouTube. Fala galera, professor Léo Mendes, mais uma vez aqui com vocês do canal GeoMais para trazer tudo sobre geografia, e hoje nós vamos tratar de Enem, né? Aquela série prometida sobre o Enem. Virão vários vídeos por aí. A gente sabe que o Enem nesse ano de 2020 foi postergado, né? No momento dessa gravação ainda não temos a data, mas isso serve para você também que está acompanhando em anos posteriores a esse. Então vamos lá com uma questão que foi abordada no Enem de 2016 e trata de geografia populacional, né? Então nós vamos falar de população, estudo da população, que é uma das frentes que a geografia estuda, né? Tanto é que existe o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é especializado em fazer esses levantamentos de dados sobre a população brasileira. Mas vamos para essa questão que caiu no Enem de 2016. Segue aí na tela. Tá aí a pergunta para você, que é a seguinte, ó. O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do estado da Bahia e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Compõem a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campos dos Goytacazes e o complexo Volta Redonda Barra Mansa, e também Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. Diante desse texto, a pergunta é a seguinte: o conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é: letra A, frente pioneira, letra B, zona de transição, letra C, região polarizada, letra D, área de conurbação, ou letra E, periferia metropolitana. Bom, antes de falarmos as respostas, né, seguindo com a imagem aí na tela, nós vamos saber o que é cada uma dessas situações aí, né, que são colocadas nas 5 opções. Vamos lá. Frente pioneira, que a gente está vendo aí na letra A, é nada mais do que uma frente responsável, né, pela migração de colonização de um local. Ou seja, você tem um local que ainda não é habitado, você monta uma frente pioneira e começa a habitar esse local. Então, isso é uma frente pioneira, né? O sinônimo de frente pioneira seria a colonização de um local ainda não habitado, que a gente vê. Não é o caso aqui dessa questão, então a resposta A não é a correta, não é uma frente pioneira, porque isso se trata de colonização. Então, o que vemos aqui nessa situação são cidades já consolidadas, né? Inclusive municípios como o próprio Rio de Janeiro, né? O município que carrega toda essa influência, uma das cidades mais antigas do Brasil. Letra B, zona de transição. Zona de transição é muito genérico, né? Ela é utilizada principalmente nos estudos de regionalização, né? Estudos de regionalização, no caso principalmente de regionalização por vegetação, né? No caso, os biomas brasileiros, né? Existe uma zona de transição naquilo que a gente chama também de domínios morfoclimáticos, né? Que o grande geógrafo Aziz Nassib Absaber colocou em seu estudo, né? Utilizando os conceitos de bioma, de clima, né? E do próprio relevo local. Entre uma dessas regiões e outra existe a zona de transição, né? Entre um bioma e outro, entre um domínio morfoclimático e outro, existe zona de transição, que é uma mistura. Então, se a gente for aplicar isso em população, poderíamos
aplicar um conceito de mudança de um estilo populacional para outro. Então não seria o caso também dessa nossa resposta, que trata de uma parcela homogênea, de uma parcela igual, né, de cidades que são influenciadas por uma. Então a letra B não é a correta também. Temos a letra C, região polarizada. O que seria uma região polarizada? Temos uma região com várias cidades que sofrem diretamente a influência, né, a projeção de uma cidade maior em seus diversos costumes, vamos colocar assim, sejam eles culturais, sejam eles econômicos e em outras diversas situações. Portanto, uma região polarizada se refere à organização espacial e regional no entorno das metrópoles. Só que esse entorno das metrópoles, voltando aqui um pouquinho, gente, para mim, esse entorno das metrópoles, eles não são, né, esse entorno ele não é, no caso, resumido a cidades que fazem parte da região metropolitana. No caso aqui a gente está citando o Rio de Janeiro, mas sim um todo, uma região bem maior que essa, mas contínua, ou seja, não há nenhuma zona de transição e nenhum abreviamento no meio do caminho. Há sim uma continuidade dessa região até a distância onde essa influência dessa cidade maior ela é percebida no dia a dia, né, no cotidiano da população. Como eu disse, seja culturalmente, né, ou seja economicamente, culturalmente, socialmente. Um exemplo, por exemplo, vou usar no esporte. São cidades que em sua maior parte são do entorno ali, que são influenciadas pelos times de futebol, né? No caso, torcidas do Flamengo, do Botafogo, do Vasco da Gama, do Fluminense. São cidades que acompanham muito mais o que acontece no esporte do Rio de Janeiro, como, por exemplo, no próprio esporte de seu estado, ou de outro estado bastante influente no esporte, que é o caso do estado de São Paulo. Então, para que vocês entendam esse tipo de influência que eu estou querendo dizer. Até às vezes no modo do dia a dia das pessoas de viverem, né, na sua cidade, elas retratam muito essa cidade maior, essa cidade polo. No caso aqui nós estamos falando do Rio de Janeiro. É claro que não se resume ao Rio de Janeiro, né? Temos muitas outras cidades. São Paulo é outro exemplo de cidade polo. Lá no Nordeste temos Recife, temos Salvador. Então são cidades que o seu modo de vida acabam refletindo nessas outras cidades menores, às vezes nem tão pequenas assim, como nós vimos no exemplo. Aí, voltando à imagem, tá aí a imagem, Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo. Então tá aí, região polarizada é isso. Essa seria a resposta correta dessa questão, essa projeção imediata do Rio de Janeiro em outras cidades e outras regiões de outros estados, seria a região polarizada. Voltando aqui um pouquinho, vou colocar uma outra imagem aí para vocês entenderem mais ou menos a dimensão dessa região. Tá aí, ó. Tá aí a região, qual a dimensão de influência do Rio de Janeiro. Voltando para cá, temos mais duas situações aí nessas questões, como a letra C é a correta, a D e a E estão erradas, mas vamos ver o que é cada uma delas. Voltando aí então. Letra D, área de conurbação. Conurbação é quando você tem uma cidade diretamente ligada a outra, sem uma zona rural. Ou seja, ela é totalmente urbanizada e o limite de uma cidade com a outra, geralmente nesses casos, se dá no meio de uma rua. Por exemplo, Santos e São Vicente, São Paulo e as cidades da região metropolitana, Rio de Janeiro e as cidades da região metropolitana. No interior de São Paulo temos Americana e Santa Bárbara do Oeste, enfim, uma série de cidades que não tem um marco natural como sua divisa, né, e não há uma zona rural. É uma área conurbada onde a mancha urbana de cada cidade, né, a área construída de cada cidade, ela acaba se ligando uma a outra. E letra E, periferia metropolitana, que seria, no caso, uma resposta não muito adequada, né, com essas palavras. O termo correto seria
região metropolitana ou entorno metropolitano, que são as cidades que fazem parte das regiões metropolitanas de uma cidade muito maior, como por exemplo região metropolitana do Rio, região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de São Paulo. Então esse seria o conceito de periferia metropolitana, que eu não usaria, está aí nessa questão de propósito como uma das não corretas. Então a resposta correta está aí, a letra C, região polarizada. Voltando aqui, vamos para mais alguns conceitos que podem cair no Enem sobre questões populacionais, sobre geografia populacional. Antes eu queria colocar aqui só mais uma questão sobre as regiões metropolitanas, né, as áreas metropolitanas, o que elas têm bastante em comum também entre a cidade maior e as cidades do entorno ali, que geralmente são conurbadas com a cidade principal. Elas têm um sistema de infraestrutura interligado, né, entre uma prefeitura e outra. Por exemplo, sistema viário, sistemas de transportes. Então, há essa integração de habitantes de uma cidade com a outra, da cidade principal com a cidade da região metropolitana, por exemplo, para utilização desses meios, né, de transporte. Principalmente a questão da infraestrutura se reflete nos transportes para permitir até a circulação de pessoas entre essa cidade principal e as cidades do entorno. Vamos para a tela, mais alguns assuntos aqui, passando rapidinho, que podem cair no Enem com relação à geografia populacional. Falando de população, tá aí para você na tela. Megalópole, né, que seria um nível acima das metrópoles ou das cidades polos, né? Podem ser chamadas de cidades polos também. O que seria uma megalópole? Seria a conurbação de várias metrópoles ou regiões metropolitanas, tá? E aqui no Brasil, voltando para cá, nós não temos isso ainda de fato, né? Muita gente acaba citando as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro como interligadas numa grande megalópole através do Vale do Paraíba, mas algumas características aí entre elas, né, entre as diversas cidades que tem no meio, impedem que ela seja uma megalópole de fato, como a própria questão da infraestrutura que nós citamos agora há pouco. Mas um exemplo lá, vamos colocar, voltando aí na tela, né, nesse conceito de megalópole, um exemplo seria a região a megalópole, né, que vai de Boston até Washington, que tem como centro a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Voltando aqui, entre essas cidades há uma série de municípios gigantescos ali, né, nos Estados Unidos, com atividades econômicas muito parecidas, principalmente por ser o centro financeiro e industrial dos Estados Unidos, mais financeiro, né, no caso. Industrial ainda é uma região que perde um pouco ali para a Califórnia, mas principalmente por ser o centro financeiro, o centro nervoso, onde corre a grana. Ali nos Estados Unidos, por que não dizer mundial, talvez seria o maior exemplo de megalópole que existe no mundo. Voltando aqui para a tela, temos também a questão da malha urbana. O que é a malha urbana? É a grande concentração de cidades numa certa área geográfica de um país. Voltando para cá, quando a gente fala nessa concentração geográfica, a gente está falando de não necessariamente como as metrópoles, né, ou as regiões metropolitanas, ou até as megalópolis, onde as cidades são praticamente interligadas entre si, onde há uma forte conurbação entre essas cidades. Não é isso. A gente está falando de, por exemplo, uma determinada região ter uma maior concentração urbana, muitas cidades. E o que acontece aqui no Brasil com a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, que concentra o maior número de cidades do Brasil. Em compensação, a região norte é a região que concentra o menor número de cidades, né? Até devido à presença da floresta amazônica, é a região que tem menos cidades, né? O menor número de cidades. Então você tem uma concentração de cidades em determinada região, e isso é chamado de malha urbana. A região sudeste, portanto, como tem uma concentração maior de cidades no Brasil, ela é a região aqui do nosso país que tem a maior malha urbana. Em compensação, a região norte é a região que tem a menor malha urbana do Brasil.
Então aí, pessoal, alguns conceitos, questões de população, nós vamos voltar a falar disso, mas o que nós vamos voltar a falar sobre população diz respeito a dados, a números, e aí a gente entra um pouco mais a fundo nas questões sociais, que também caem no Enem como geografia, mas a gente vai falar isso em específico num outro momento, senão também o vídeo vai ficar muito longo aqui, né? O foco nos estudos, nesse caso, nessa aula, é a geografia populacional com relação a alguns conceitos relacionados a regiões metropolitanas, a áreas urbanas, né? Principalmente as áreas urbanas em geral. E é isso, espero que tenham gostado, sigam estudando, se preparando para o Enem, porque estudar nunca é demais, estudar com certeza vai resolver o seu problema, você vai estar muito bem encaminhado seguindo com os seus estudos. Até a próxima, pessoal!